bem, amigo Paulo? Nós nos encontramos hoje para mais um passeio. Vamos então acompanhar Dom Pedro no local da independência, no Ipiranga. Nós sentimos sempre uma magia no local onde as coisas aconteceram. Quando a gente diz Dom Pedro proclamou a independência aqui, este aqui traz uma carga de historicidade, sei lá o que, ele evoca algo para nós e traz a nossa recordação que nós vivemos no tempo e no espaço. Foi no dia 7 de setembro de 1822, em torno das 4h30 da tarde. Kant diz que tudo isso é criação da nossa mente, tanto o tempo como o espaço. Já Aristóteles é realista e diz, não, foi aqui e agora. Esses dois elementos nos fazem lembrar a história e a geografia. Uma que conta mais com o tempo e outra com o espaço. Mas são indissociáveis, pois todo fenômeno ocorre num tempo e num espaço. Vamos então juntar as duas coisas, a história e a geografia. Não vamos discutir a questão do que é mais real, ou que transmite maior realidade, dizer que foi aqui e nesse instante. Descendo mais ao detalhe, nós temos aqui duas figuras, um GPS, que desenha trilhas e posições, e o quadro do Pedro Américo, em que eu marco num círculo a espada e com uma cruzeta a ponta da espada. Qual foi exatamente o local? Você vê que a gente pode caminhar em direção ao milímetro, né? O que isso interessa? Deixa para depois. Mas nós sabemos, a independência foi proclamada no Brasil, em São Paulo, na colina do Ipiranga, à meia encosta, na beira do riacho. Nós vamos ver onde é que é mais precisamente esse lugar. A gente que quer ir até a última coordenada, né? XYZ, latitude, longitude e nível médio dos mares, a sua posição com relação a Dom Pedro, ou vice-versa, ou da ponta da espada de Dom Pedro. Isso não interessa tanto, mas só para dizer que existe gente que vai atrás disso, nós vamos atrás de algo intermediário. Então, vamos olhar o palco da independência. Onde é que foi que aconteceu? Aqui nós temos, aqui na esquerda, um mapa com o desenho do trajeto. Esse mapa é fruto de uma colaboração aberta de muita gente. É o OpenStreetMap. É um mapa atual colaborativo em que cada um pode ir acrescentando coisas. A minha sugestão é acrescentar uma camada histórica. Nela, nós vemos aqui ruas atuais. Ele é atual, ruas atuais, mas em cima dele nós vamos colocar coisas. Em primeiro lugar, olha o Riacho do Ipiranga, em azul. E eu vou dar um zoom aqui na parte da direita. Eu estou olhando para a esquerda, mas vamos olhar no zoom da direita. O Riacho do Ipiranga, eu desenhei como é que ele era antigamente, antes da retificação. Embaixo da Ricardo Jafé, a céu aberto, e passa aqui, ele é naturalizado no Parque da Independência. O que importa para nós agora é que ele ocupa uma posição que não era a posição quando Dom Pedro passou aqui. A ponte, em 1822, ficava nesse ponto vermelho, o caminho se afunilava e se passava por aqui. Então, o riacho fez mudanças. E a posição da ponte é fundamental, porque nós sabemos que o local da independência é a 405 metros da cabeceira da ponte. Está o local aqui embaixo, com um círculo aqui azul, a 405 metros. Nós temos aqui um monumento à independência feito por Ettore Ximenes, é italiano. A tendência é dizer Ximenes, é castelhanizar, mas é Ximenes. Aqui nós temos essa rampa, aqui uma pista de skate aqui que às vezes quase atropela pessoas. Temos também nesse trajeto a Casa Canto e Melo.
é o pai da Marquesa, que tinha 7 ou 8 filhos. Ela era uma dos últimos e um irmão dela, Francisco de Canto e Melo, era da guarda de honra e acompanhou Dom Pedro aqui, passou ao lado da sua própria casa. Nós temos aqui também um que foi orfanato e a igreja russa. Orfanato Bom Pastor, que deu o nome à rua Bom Pastor. Temos a Casa do Grito, aqui colocada, a 254 metros, só que muito cuidado, porque essa Casa do Grito foi feita tempos depois, décadas depois, que Dom Pedro tivesse passado pelo caminho. E que ocorre, logo depois dessa casa, o caminho se trifurca, para usar um neologismo, mas o caminho principal segue em frente. Nesse local aqui marcado, corresponde a uma ata da vereança. A vereança, os vereadores, né, de São Paulo, fizeram uma ata em campo, em torno do 7 de setembro de 1825, em que demarcaram o local exato. Participaram dessa vereança o Francisco Canto e Melo e alguns outros que tinham assistido à independência e outros que tinham ouvido contar direto. Então, foi unânime e que era aqui, e se fez a medição da cabeceira da ponte, esticando cordas, e deu 184 braças, que, convertidas para metro, dão os 405. Esse caminho passa por onde hoje é o museu, por dentro do museu, quando o museu não existia, né? Não é que Dom Pedro entrou por uma janela e saiu por outra. O museu é de finais do século XIX, bem no finzinho, e Dom Pedro já tinha morrido, e a independência em 1822. Dom Pedro II passou por aqui, mas o museu não existia. Nós vamos ver onde é que ele ficou, para onde é que ele passou, onde ficou um pouco de descanso aqui. Vamos em frente, então. Na segunda parte, nós vamos ver que existe um sinal histórico. Foi uma demarcação equivocada de onde teria sido a independência. Equivocada, nós vamos ver e mostrar depois onde é que foi isso e por que se deu esse problema. Se colocou uma pedra, essa pedra foi arrancada, recolocada, foi perdida e foi reencontrada um pouco abaixo da Rua dos Patriotas, que aqui está. O local da independência fica aqui quase que nos fundos, é dentro do parque, mas nos fundos dos palacetes da família Jafé, alguns metros abaixo da Rua dos Patriotas, né? Esse erro perpetuado vai ser explicado. Aqui nós encontramos umas belas fontes que hoje estão em reconstrução e recuperação para que voltem a ter água e aqueles guichos de água iluminando ainda o céu à noite, o jardim à noite e de dia também num belo repuxo da água que vai para cima. Muito bem. Que estrada é essa que aqui está, que se bifurca, trifurca ou mais? É o caminho das tropas. É o caminho das tropas que conduziam açúcar do quadrilátero, precisamente do Açúcar, que constituído por Itu, Piracicaba, Sorocaba, quase chegando a Campinas, etc. Uma região paulista de muita produção de açúcar que escoou por essa estrada no lombo de mulas. E também passou um pouquinho por aqui o café, mas logo mais o café vai ser transportado por ferrovia. Nós vamos ver isso daqui em algum momento futuro. Eu traço aqui um perfil de metade da colina, né? Então, se Dom Pedro, na ida para Santos, cruza o riacho, ele vai subindo, a 100 metros ele já subiu 6, passa pela casa Canto e Melo, que ficava à esquerda do caminho, a Casa do Grito ficaria à direita mais adiante, aqui ele proclamou a independência, então, uns 400 metros aqui
do Riacho, aqui foi o local do grito, depois ele passaria onde futuramente seria a Rua dos Patriotas, passaria pelo sinal histórico, que não existia na época, e por onde hoje é o museu. Então, esse aqui é um perfil que mostra como são as coisas.